Estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje vamos falar sobre preço, um dos temas aí que o pessoal mais discute aí na internet. Vai ser um tema super divertido de falar. Temos convidados especiais, mas conversando aqui com o meu amigo, grande parceiro Bernardo Vecchio, roteirista, amigo, engenheiro. O cara acabou de ser promovido. Parabéns, Bezão. Fala, Bezão. Obrigado. Obrigado, né? Mas esse é um tema muito legal, é um tema que eu gosto muito, estava muito animado para a gente poder conversar um pouquinho dele. Vamos falar aqui sobre valuation, sobre preço, sobre AMT, vamos conversar um pouquinho aqui sobre as nossas opiniões, ver se a gente concorda, se a gente discorda, e vamos trazer bastante insight bacana para o pessoal poder tomar as próprias decisões, formar as próprias opiniões também. Discordar nunca foi problema para você, né, Bezão? O cara viciate do podcast, né? Então, Isso, tá tranquilo ultimamente, o Bezão tá tranquilo ultimamente. Então vamos lá, gente, vamos começar, né? Em respeito, vamos começar com os mais velhos aqui, ó. Vinícius Clem, do canal Clem Invest. O cara é o famoso autor da frase do tênis. Fala, Vinícius, muito bem-vindo, cara. Bom, primeiro agradecer pela pronúncia maravilhosa aí do Clean Invest. Então, mais uma vez aqui com vocês, um prazer imenso estar com o João, com o Bernardo, o Matheus, que vai ser apresentado agora logo em seguida, e um tema também que eu gosto bastante sobre preço importa. Então, realmente, vou me sentir em casa aí da gente debater esse tema e ver aí as nossas discordâncias e as nossas concordâncias aí. Vai ter frase nova hoje, Vinícius? Como é que é? Vamos ver se eu tô inspirado hoje, né? Hoje ele vai fazer uma outra comparação. Vocês aguardem, fiquem até o final, fiquem até o final. E claro, temos aqui o Mateuzinho, nosso grande amigo também, Matheus Saito, o famoso estudante na bolsa. O cara investe desde os 11 anos, gente. Caminhada é longa, mas é rumo ao topo, não é não, Matheus? Muito bem-vindo. Valeu pelo convite, João. Prazer estar aqui com o Vinícius, com o Bernardo. Mais um podcast, né? Na primeira vez foi mais um papo sem tema. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tô sempre falando aí, principalmente com o Rodrigo Colombo. A gente vai falar sobre isso em breve. Discordando e concordando com alguns temas, mas enfim. Hoje o papo vai ser muito legal e, mais uma vez, valeu pelo convite. O que? O Matheus discorda do Rodrigo Colombo aqui ao vivo, assim, no podcast? Já tá começando assim, já, cara. Já se apresentou soltando Já se apresentou, tacando fogo pra cima, gente. Bom, então eu queria começar, então, pra gente falar aqui, começar discutindo, né, se vocês acham, né, o que vocês acham do mercado, se ele é eficiente, se ele não é eficiente. Essa é uma discussão aí muito boa que tem tido no mercado e, sei lá, vocês acham que o mercado é eficiente, vocês acham que não é? Vamos começar essa discussão aqui. Quem quer começar? Essa é uma discussão que já tem muitas décadas, né, João? Essa teoria do mercado eficiente, ela começou lá na década de 70, com o professor Burton Malkiel. E ele veio com essa ideia de que o mercado ele já tem todas as possíveis informações e que todo tipo de informação nova ele está precificando precisamente no preço de cada ativo financeiro. Então, essa que é a ideia por trás do mercado eficiente, que é conhecido como MT, essa teoria, Efficient Market Theory. E depois que os meios de comunicação foram expandidos por meio da internet, é que muita gente começou a acreditar mesmo, né? Agora, existem muitos dados que eles mostram que essa teoria, ela não tem nada com nada, sabe? Inclusive, o próprio professor Malkiel, em 2002, vou pegar a frase exatamente que ele disse aqui, eu só vou fazer a tradução para vocês. Ele falou assim, que o mercado geralmente ele é eficiente, mas de vez em quando ele fica meio doido. De vez em quando? Então você vê aí que, no final das contas, ele já admitiu. Só que ele não consegue admitir que é numa regular basis, né? Que é regularmente o mercado não tem essa capacidade. Ele é meio doido e que tem preços muito para cima do valor e muito abaixo do valor. Isso aí a gente já sabe. E os exemplos, assim, estão para qualquer um ver, né? Se a gente pegar os casos aí dos short squeezes que a gente teve recentemente em AMC, em GameStop, poxa vida, a ação está subindo mais de 100% num dia. Será que o mercado é realmente eficiente? Isso é uma notícia, isso é uma informação nova que eu sabia de um dia para o outro, vai dobrar, triplicar, quadruplicar a ação. O Covid é um excelente exemplo, né? Olha o tanto que as ações caíram lá em março, abril, e olha onde que o S&P já chegou hoje, né? O S&P mais do que dobrou desde das baixas lá do Covid. Será que realmente todas as ações, o valor intrínseco delas estava lá embaixo, ele mais do que dobrou em menos de um ano? Eu acho que não.
Existem diversos casos que a gente pode pegar. 2008 foi um excelente caso também, gente. Olha o tanto de empresa que foi lá para o chão e subiu de volta. A gente estava fazendo a mentoria, né, João? Um dos REITs que você estava comentando na mentoria é um REIT de shopping, que é o Macerich, ticker MAC. Olha o tanto que ele caiu e olha o tanto que ele voltou. Estou falando que ele é um REIT bom, um REIT ruim, mas certamente que o mercado ele é muito volátil. Olha o tanto que ele oscilou nesse meio tempo. A gente tem diversos outros exemplos, né, principalmente no setor financeiro, como a Capital One, por exemplo, subiu demais. Então, existem exemplos aí para qualquer um ver com os próprios olhos, com o próprio raciocínio, que essa história de que o mercado ele realmente é eficiente não é. O mercado ele é feito por pessoas, e pessoas têm emoções que reagem muito, às vezes, muito com muita euforia e com muita vontade de querer entrar, e às vezes com muito FOMO, né? Fear of missing out, e às vezes o mercado ele sobe demais. E aí depois chegam alguns momentos que todo mundo está muito pessimista. Nossa, parece que todo dia a gente acorda, tá nublado, tá chovendo, tá tudo escuro e que tudo vai lá pro chão, cheio de FUD, né? Fear, Uncertainty, Doubt. Seria o oposto dos FOMO. Então a gente vê que o mercado ele é muito volátil e que quase nunca o valor é igual ao preço que os ativos são negociados. Então acho que esse aí é o ponto principal que eu queria trazer aqui sobre essa introdução, né? O que é o MT e por que, na minha perspectiva, ele não é nem um pouco válido. Baita perspectiva, né? Começou bem pra caramba já, dando uma aula aí pra gente, Bernardo. Cara, assim, a volatilidade, na verdade, é basicamente já a premissa básica para tu desvalidar a ideia de que o mercado ele é eficiente, né? A volatilidade acima dos níveis médios já mostra pra gente que uma volatilidade que faz a empresa ela variar no intradiário dela. Então, a empresa começa com um preço X, ela varia 10% para baixo, ela fecha no mercado com 5% para cima. Então, o mercado ele não é eficiente. Porque a pessoa que comprou a 10% abaixo já conseguir no mesmo dia ter um retorno de, sei lá, 15%, já mostra que o mercado em si não é eficiente. E justamente já corroborando com a tua tese de que o mercado ele seria eficiente num mundo hipotético onde seriam robôs que fizessem aplicações no mercado. Mas tem emoção, tem pessoas que entram sem conhecimento, que precisam resgatar o dinheiro no curto prazo, que a gente nunca acha válido essa tese. Então, assim, começou dando uma aula já para a gente, eu concordo totalmente de que, na teoria, é muito lindo falar sobre mercado eficiente, todo mundo tem o mesmo conhecimento, as cotações são uniformes, então, é tudo basicamente metrificado, né? Mas, na prática, a gente sabe que não acontece bem isso, a gente vê bastante oscilações no curto prazo, a bolsa sai... Ontem eu fiz uma mentoria com um aluno que, infelizmente, ele sentiu muito pavor na pandemia, lá no pico da crise, e teve que resgatar todo o seu dinheiro. Então, assim, essas pessoas, querendo ou não, que não detêm o conhecimento, até mesmo psicológico, para operar no mercado financeiro, faz com que o mercado ele esteja longe de ser um mercado eficiente, né? Mas... é opção, né? Ô Vinícius, às vezes não tem nem opção. Olha o caso da Discovery com o Archegos, que eles tiveram a margin call. O cara não teve opção. E a ação despencou, desmoronou lá de $70 para 20 e poucos dólares. Então, às vezes, são diversos fatores, que não só a emoção humana, que vai causar essa volatilidade. São diversos. Exatamente. Exatamente. E a gente entra em outra perspectiva de que o mercado não sendo eficiente, na minha opinião, é maravilhoso, né? Eu amo que o mercado não seja eficiente, na verdade, porque aí é onde moram as oportunidades, os pontos de entradas e o momento onde a gente faz bom negócio, né? Porque se tudo já tivesse minimamente precificado, a gente não encontraria distorções que a gente encontra hoje, e com a capacidade de multiplicar o nosso patrimônio de uma maneira que qualquer investimento que não seja de renda variável não tenha essa capacidade. Então, eu amo o mercado não ser eficiente. A minha perspectiva é a seguinte, eu acho que o mercado no curto prazo ele não é eficiente. Porque no curto prazo a gente vê, por exemplo, o KISS 11 estava com PVP de 1.6. Diversos fundos, IRDM 11, 1.4, HCTR 11, 1.3, e vários outros que estavam com um preço muito acima do que eu acho que eles deveriam estar. E tanto é que hoje eles já puxaram, o imã do VP já puxou eles para o VP de volta. O KISS 11, se eu não me engano, está com 1.04, o HCTR 11 está quase no 1. E RDM 11 caiu para 1.10, 1.15.
Então, apesar do mercado não ser eficiente, ele vai agir, né? E, por exemplo, agora a gente estava citando o caso da GameStop. No dia e por semanas, talvez, o preço continua num patamar que não é adequado, porque é uma empresa que já está entrando num nível que ela não vende mais. Ou se ela vende muito pouco, porque já passou a época de quem ia lá e comprava videogames no presencial, alugava. E só que hoje ela já voltou a cair. Então o mercado não é eficiente, mas quando ele precisa ele age e sempre vai agir. O Pod 11 não. Vamos supor o Vegir 11 estava na crise, caiu para 0,76 de PVP, 0,84 quando eu comprei. Hoje já voltou para praticamente 1, 0,97, 0,96. Então o mercado ele age sim, só que nem sempre ele é eficiente. Por quê? Porque como a gente disse, o mercado é formado por seres humanos principalmente. Seres humanos cometem erros, né? Então essa é a minha visão. O mercado age, só que ele não é eficiente. Isso, boa. Quando age até de maneira cruel de vez em quando, hein? Sim. Sim. Eu só queria fazer um ponto aqui legal para o pessoal que não entende, que o Matheus ele deu exemplo de vários fundos imobiliários, né, gente? Então, quando ele fala PVP, ele fala quando você pega o preço do ativo e divide pelo valor de patrimônio que ele tem, né? Então, se você tem um, sei lá, um shopping que vale 100 milhões e aí o preço está sendo vendido a 200, você está duas vezes o que ele tem de real valor, né, de patrimônio em si. Então, às vezes, descola muito, né, principalmente para fundos imobiliários que são ligados a dívidas, né, os de papel, não faz sentido nenhum ele ter muito mais valor porque ele não tem um imóvel que está se valorizando, né? Então, muito bom para o pessoal que não entende isso, faz muito sentido o que o Matheus falou. Se o negócio vale 1, está sendo vendido a 1,6, para que você vai comprar, né? Essa é uma diferença até legal, né, Vinícius? Porque quando você veio aqui da primeira vez, você falou do RDM, né? Lembra que a gente comentou do RDM? E aí o RDM estava caro, etc. E olha só o tanto que ele já caiu desde quando a gente conversou, né? E o interessante é que, mesmo caindo, e o Matheus vai concordar comigo, ele continua a patamares que são considerados caros, né? Então, era inevitável isso. Já tem um estudo no estatística, no economática, desculpa, que mostra que no longo prazo, a cotação do fundo imobiliário, principalmente de recebível, né, que você bem comentou agora, ele tende a se aproximar sempre do valor patrimonial. Então, vamos supor, o IRDM ele estava sendo negociado a R$ 140 e ele vale R$ 100 de patrimônio. Então, ele estava sendo negociado a 40%, né? R$ 40 acima do valor do seu patrimônio. E hoje ele já está sendo negociado a 110, 115, que ainda é 10, 15% acima do valor patrimonial. Mas ele já se aproximou, como o Matheus falou. Então, o mercado não é eficiente justamente porque quem está operando é a gente, pessoas normais que às vezes não têm um determinado conhecimento, que às vezes age por ansiedade, por pressa no curto prazo. Então, realmente, são nesses momentos que as pessoas mais calmas e pacientes, que têm uma estratégia bem clara, isso eu gosto sempre de corroborar, conseguem observar esses movimentos e sabe que, se eu aproveitar agora, o Matheus mesmo falou, o mercado ele vai agir, ele vai se adequar. Então, eu vou ser beneficiado um pouco depois, um pouco mais na frente. Essa relação com o valor patrimonial depende muito da classe de ativos, né? Quando a gente está falando de fundo imobiliário, beleza, né? Porque não é algo que cresce com uma velocidade tão grande. Quando a gente está falando de ações, principalmente de empresas de crescimento, né? A gente vai ver que isso se descola muito, porque eu gosto sempre de dizer que o mercado é um mecanismo de desconto futuro. O valor, ele é a soma de todos os fluxos de caixa descontados para o presente. Então, se a gente tem uma taxa de crescimento muito grande, assim, o valor patrimonial, às vezes ele ainda é pequeno, mas o potencial que as empresas têm de gerar caixa, ele é muito grande, né? Principalmente no mundo em que a gente está vivendo, empresas que se baseiam muito mais em serviços do que em produtos, né? Então, não precisa de ter uma fábrica, não precisa de ter tanta planta, tanta propriedade, tanto equipamento. Então, a gente vê que existe a gente precisa muito de estar ciente de que as classes de ativo vão ter relações diferentes, né? E é muito importante a gente ter essa noção, né? Cada classe a gente tem que olhar de uma forma bem peculiar. Perfeito, perfeito. Até porque eu não lembro, para ser bem sério contigo, a última vez que eu fiz uma análise para negócios, né, para ações de fato, e que levei em consideração o PVP. A gente hoje fala de empresas que são escaláveis, que conseguem aumentar e desromper, né, aumentar significativamente a receita e não necessariamente aumentar os custos. Então, seria inviável a gente fazer uma análise rasa de PVP. Eu, basicamente, costumo olhar o PVP
cara, minimamente para fundos de recebíveis mesmo, nem para fundos de tijolos eu costumo analisar muito. Óbvio que eu dou uma olhada, vejo como é que está a precificação de maneira geral no mercado, mas não acho que seja a maneira mais inteligente de fazer essa precificação. Perfeito, Leandro. Até para ações, né, cara? É impossível. Quando você pensa em um ativo, principalmente eu, né? Eu invisto muito pensando em crescimento, né? Não somente em dividendos. Eu gosto muito de dividendos, mas a maioria da minha carteira é pensando em crescimento. O que a gente quer numa empresa? A gente quer uma empresa escalável. Como o Vinícius explicou bem, uma empresa escalável é aquela que ela consegue aumentar a receita dela sem precisar necessariamente aumentar os custos, né? Você pega, por exemplo, uma Apple, ela consegue escalar o negócio dela, né, vender mais serviços, negócios, iPhones, com a mesma fábrica que ela tem hoje. E você pega um Google, ele consegue vender muito mais mídia, né, muito mais propaganda e ganhar mais dinheiro com isso sem necessariamente precisar de ter mais custo. Mas você pega uma Gerdau, se ela quiser produzir mais aço, ela precisa abrir outra fábrica, ela precisa contratar mais engenheiros, né, ela precisa pagar mais imposto. Então, a gente, quando pensa em um negócio escalável, a gente pensa em algo que vai crescer muito, mas sem ter os mesmos custos, né? Então, por isso é muito importante, acho que esse ponto é essencial, é não avaliar o ativo só pelo valor patrimonial dele, porque vai ver aquele valor patrimonial ali. Pensa na Amazon, né, cara? A Amazon lá em 2000 era na garagem do Jeff Bezos. Se a gente for avaliar a ação da Amazon lá em 2000, não valia nada, né? Tipo assim, era a garagem do cara, que vendia livro, fazia dropshipping, né? Então ele nem tinha o livro, então ele nem tinha patrimônio e ele só entregava na casa das pessoas. Então não pode levar muito isso em consideração. Perfeito. Foi um bom ponto aí tocado pelo Bernardo. E como é que vocês fazem então para essas empresas que não dá para avaliar, não dá para avaliar esse valor deles hoje, né? Que a gente está pensando no futuro. Uma empresa de crescimento, o futuro, né? O ciclo, né? O fluxo de caixa dela está no futuro. Como é que como é que vocês fazem isso? Aí nesse caso o preço não importa, então? Jamais, né, cara? Eu jamais vou assumir essa irresponsabilidade de dizer que preço não importa. Mas até não ia comentar, né? Mas eu estou fazendo um estudo de uma empresa ultimamente, que ela é uma empresa escalável, vamos dizer assim. Exclusivo, gente, exclusivo. Só vou dizer o nome da empresa no final do podcast. Então, eu vou só comentar agora isso. Só no final. Eu estou fazendo um estudo sobre ela, é uma empresa escalável, como a gente costuma dizer, ou seja, ela é uma empresa de tecnologia, onde ela consegue captar mais cliente, captar mais serviço, aumentar mais market share, conseguir um mercado internacional, sem necessariamente aumentar o custo na mesma proporção. Óbvio, o custo sempre vai aumentar, querendo ou não, mas, de certa maneira, ele é irrelevante nesse aumento da receita. Então, o que eu faço particularmente? Né? Não analiso tanto indicadores fundamentalistas, tá? Principalmente indicadores de valuation, EV/EBIT, PL, PVP, porque empresas de tecnologia, o mercado tem uma dificuldade muito alta de precificar. Então, se vocês verem a Localweb, por exemplo, não é essa empresa que eu estudei, mas se vocês verem a Localweb, no IPO dela, ela já estava, vamos dizer assim, esticada em quesitos PLs, EV/EBIT, em quesitos de valuation, de preço importa. Mas mesmo assim, ela teve uma valorização aí de mais de 300%. Então, ela triplicou o valor de mercado dela. Por quê? Porque ela é uma empresa de tecnologia, uma empresa escalável, conseguiu aumentar a receita de uma maneira que o mercado ele não tinha, ele tinha uma alta expectativa e a Localweb basicamente superou essa expectativa. Ela teve até um desdobramento, porque ela chegou num patamar que até a liquidez estava diminuindo, porque ela estava, vamos dizer assim, a um preço de cotação bastante alto. Então, o que eu faço? Eu faço um fluxo de caixa, realmente eu faço um valuation raiz, né? Faço aquele fluxo de caixa descontado, como o Bernardo mesmo falou, pego o fluxo futuro dela, trago a valor presente e também entro nas demonstrações dela, porque eu acredito que empresa de tecnologia, de fato, a gente tem que entender muito o quanto ela gasta em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia, para entender o que ela vai conseguir mudar do balanço hoje para o balanço do futuro. Então, assim, o preço importa, obviamente, mas são empresas muito mais difíceis de se precificar. Então, não é só entrar lá na tela do Status Invest, olhar os indicadores fundamentalistas delas e definir que ela está cara, vamos dizer assim. É uma empresa que realmente a gente tem que entrar no site do RI, tem que ver DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, entender como está estruturado o capital dela e como ela tem feito, o que ela tem feito e o que ela pretende fazer para aumentar esse fluxo de caixa futuro, para fazer com que o mercado, apesar de ter uma alta expectativa, ainda vai se surpreender com os resultados dela. Então, eu tenho uma empresa que eu estou estudando bastante e talvez aí no final
do podcast, eu digo o nome dela. Ele vai falar se é para comprar ou não também, viu, gente? Você falou do R&D, cara, pesquisa e desenvolvimento, isso aí é um ponto muito importante, né? Hoje eu trabalho em uma empresa de tecnologia, né, que é a Dilcom, né, é uma empresa de engenharia, mas eu trabalho na área de tecnologia, né? Hoje a gente desenvolve aí sensores e máquinas para poder melhorar a gestão de risco, né, dentro da construção. E como eu trabalho com gestão de risco e tecnologia ao mesmo tempo, é impressionante, né? Porque você pensa em um fluxo futuro, porque você tem o presente, que é o mais tangível, né? Onde você vende máquinas, você tem um faturamento X por mês. Mas a gente tem um projeto de P&D ali, que se ele der certo, você traz todo aquele fluxo do ano inteiro, vezes 10, vezes 15, vezes 20, né? Então aí você às vezes fica até meio sem saber em qual que você foca. E isso aí é muito importante você entender se a empresa ela pode estar ali, né, indo pouco, né? Você fala assim, o mercado esqueceu dela porque ela está lucrando pouco, mas ela tem aquele projeto que se ela acertar ali aquela flecha, ela vai dar aquela porrada e quando o mercado perceber, ele vai compensar tudo isso, né? Então isso aí é importante assistir essas apresentações. Eu sempre falo dessas apresentações que tem no trimestre, estava falando na mentoria também, porque eles apresentam, né? Você vai lá no Salesforce, né? Que foi a última que eu vi. O CEO, ele geralmente é o CEO que faz, né? Ou a pessoa do RI, e ele faz a apresentação de slide, ele mostra, e as pessoas perguntam, né? Principalmente os investidores com mais dinheiro perguntam. Por quê? Porque é do interesse deles, o dinheiro deles está lá, eles querem saber o que vai acontecer. E se você quer investir, você também tem interesse de saber a pergunta dessas pessoas. Então é muito legal você estar ali no momento onde os caras mais tops, os melhores investidores estão lá perguntando, para você ouvir as perguntas e as respostas, e aí você vai perceber, né, se vai ou não. Então já é uma grande forma de diferenciar, porque se a pessoa está disposta, né, aqui, ó, Vinícius, Matheus, Bezão, eu sei que vocês gostam de entrar, estudar, etc. Se a pessoa já está disposta a fazer isso, de entrar no status invest, etc., ela também vai ter que estar disposta a ir lá e entender como é que a empresa funciona. Não sei se vocês concordam. Eu concordo plenamente, ainda mais investimentos em ações, né, que a gente costuma dizer, eu tenho certeza que o Matheus vai concordar com isso, que a melhor forma hoje de se estudar um fundo imobiliário é pegar, entrar lá o relatório gerencial e entrar de cabo a rabo, dá para ter a noção completa, né? Sim. Mas no quesito ações, empresas, negócios, de fato, não tem como simplesmente entrar no status invest, olhar os indicadores ali e determinar, pô, fechou, né? Vou analisar e vou entrar nessa empresa. Tem que entrar realmente na empresa de fato, nas demonstrações, saber o que os CEOs estão fazendo, se eles estão comprando a empresa, se eles estão achando que a empresa... Tem até um documento da CVM, que, salvo engano, é 358, que realmente a gente vê essa movimentação, se os controladores da empresa estão, de fato, achando a empresa barata, ou seja, estão comprando, ou se estão vendendo. Pô, imagina tu, João, quer lá comprar uma empresa, tu vai nesse documento da CVM e vê que os controladores da empresa estão vendendo a ação. Então, pô, se tu tá comprando, eles estão dentro da empresa e eles estão vendendo a ação, por que tu compraria? Então, a gente tem sempre que analisar dentro mesmo, ver demonstração. Eu que estou para me formar agora em contabilidade, então a gente já tem essa, querendo ou não, essa intimidade a mais, mas é extremamente importante, cara. Assim, balanço patrimonial, DRE, não são demonstrações difíceis para se entender, né? São bem tranquilas. Então, acredito que seja um bom passo aí, fugir um pouco desse gesso que eu vejo que muitos investidores têm, são engessados, né? Não, eu vou fazer uma análise fundamentalista, vou só analisar indicadores, mas tem bastante coisa que, como o João mesmo falou, que são futuristas, né? Então, que não estão precificados agora, que são P&D, que são pesquisa e desenvolvimento, é um fluxo de caixa futuro, a gente tem que entender sempre, né? Porque o mercado, ele precifica esse futuro. Sim, e falando sobre essa parte de empresas de crescimento, vou até citar um caso que quando a Amélios estava começando a bombar, eu e um amigo meu que ele fez um curso de valuation, a gente estava estudando e quando a gente fez o valuation a gente pensou, putz, a gente não pode entrar, olha o preço que deu, eu não lembro quanto que deu o preço justo e olha o preço que ela tá no mercado. Só que se a gente for olhar para o case específico, eu gostei muito da Amélios. Então, o preço importa sim, só que você tem que entender mais a tese da empresa, se você gosta da empresa ou não, se ela tem uma perspectiva de futuro, de crescimento, porque às vezes, por exemplo, a NBR. Hoje, na verdade, se você for olhar literalmente para os indicadores, PL, PVP, para essa parte, ela tá barata, não tem o que falar. Mas, é claro, nas ações a gente não olha tanto para essa parte de PVP. Mas hoje ela tá com PVP de 0,96, né? Ou seja, ela E está sendo vendida abaixo do que ela tem de patrimônio, né?
Exatamente, está com PL baixíssimo. Se eu não me engano, o PVP e o PL são os mais baixos do setor de energia. E, PL é pô, preço sobre o lucro, viu? Para quem não entende, você Isso. pega o E o que é preço vezes o raríssimo investimento. hoje numa ação, ela está negociada abaixo do VP. Até por isso a gente não costuma olhar, mas quando a gente olha, a gente, pô, o que está acontecendo? Verdade. exatamente. E quando você olha para o futuro dela, ela tem um futuro brilhante. Por quê? Porque ela é uma small cap de crescimento. Então, se você for ver o tanto de. Ela tem pouca dívida, né? Só que a dívida que ela está investindo em novos horizontes. Ela é uma das únicas que está fazendo desinvestimento em energia hidrelétrica para ir para a energia solar, ou seja, ela tem sim um futuro onde as energias mais limpas, não que as hidrelétricas não sejam, mas para fazer uma hidrelétrica você tem que matar uma boa parte da floresta, você tem que fazer uma reestruturação do Tem rio que ali onde alagar você uma vai. área, não sei se você sabe disso, mas você tem que Sim. alagar também, né? Você tem que fica inabitável. Se eu não me engano, teve uma hidrelétrica que deu muita repercussão em 2018, 2019, que ali tinha uma área de proteção indígena que eles Sim. tiveram que alagar, isso daí deu uma baita de uma polêmica, mas enfim, a energia solar é muito mais limpa, ela precisa de uma área menor, uma devastação menor, você consegue gerar um lucro muito bom, porque as placas de energia solar hoje são mais caras, mas no longo prazo elas te trazem um retorno maior, e, enfim, ela tem um bom futuro. Eu não vou olhar só para o preço dela. Eu vou olhar o porquê, a perspectiva de futuro dela. Então eu não quero falar que o preço não importa. Mas o preço aqui não é o mais importante. Legal, Exatamente. entendi. O que eu costumo falar também é que, assim, o preço importa, óbvio, inegável isso para mim. Mas quando uma ação, ela tá, vamos dizer assim, cara, existe uma razão para isso. É igual o Matheus falou, ele analisou a Melius, a Cash 3, e disse que no valuation deles estaria precificado até super valorizada, né? Mas tá, existe uma razão para isso. A empresa não está cara ou não está barata simplesmente porque o mercado quis assim, né? Hoje a gente tem empresas baratas, mas o mercado ele precifica um risco ali. Aquela empresa está cara porque o mercado ele tem uma expectativa futura nessa empresa. O único problema que a gente tem que encontrar é até que ponto essa perspectiva futura vai ser suprida. Né? Existem empresas que estão caras, mas que com certeza elas vão ficar mais caras ainda. E eu acredito que até seja o caso da Melius, né? Porque ela tem, se a gente pudesse resumir uma empresa escalável, é a Cash 3. É uma empresa que, cara, ela consegue triplicar, quadriplicar a receita, o modo operacional, o market share que ela está, simplesmente fazendo um estalar de dedos. Então, assim, sempre tratar esse negócio, tá? A empresa, ela está super valorizada, beleza. Mas ela é uma empresa que consegue ser escalável, uma empresa que não consegue ser escalável, como o João mesmo falou, que tem que fazer outra sede, que eu acho que tu até usou o exemplo da Gerdau, né? E aí a gente tem que ficar de olho. Não, beleza, mas qual é o setor que essa empresa está, o que, que ela tem como perspectiva e vamos ver se o mercado, aí sim, falar naquele ponto que a gente falou antes, de entrar nas demonstrações da empresa e ver se ela está se preparando para suprir essa expectativa que o mercado tem. Senão, a gente sempre vai ficar nessa de preço não importa, preço importa. É uma discussão um pouco rasa. A gente tem que ser mais argumentativo nisso. Sim, sim, sim. E eu acho que um problema que a gente tem no mercado é que as pessoas focam em uma coisa só. Aí você fala assim, PL importa? PL importa. Aí a pessoa olha só o PL. O PVP Exatamente. importa? O PVP importa. Aí olha só o PVP. O lucro importa? O lucro importa. Agora é só o lucro, né? Mas se você for fazer isso, vai analisar um Nubank da vida, fica impossível de você fazer uma análise de longo prazo, né? Porque você tem a impressão de que o Nubank toma prejuízo. Mas se você olhar os ativos dele, né, intangíveis principalmente, ao momento que eles quiserem, eles começam a ter muito lucro, né? E aí, quando o pessoal perceber isso, vai escalar, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito legal que vocês trouxeram, que o preço importa, mas também não é o único ponto que a gente tem que avaliar, né? Tem vários outros motivos. Se a gente ficar engessado nisso, a gente vai acabar comprando só empresas que estão extremamente descontadas, mas que às vezes não têm a capacidade de crescimento, como uma empresa que já está super valorizada. Pô, a gente viu a Melius aí, salvo engano, ela teve uma valorização do seu IPO, assim, de maneira Chegou até... a valer 7 vezes, né? Chegou a Exatamente. 7 vezes. Então, assim, até que certo ponto, é só empresas que estejam no Value Invest, a Cash basicamente jamais passaria no Value Invest, né? Mas não simplesmente a gente está engessado só no modelo operacional de valuation, a gente tem que
que entender realmente como que está funcionando o case da empresa. Eu acho que o ponto-chave aqui é que o valuation, ele é uma arte bem subjetiva. Então, depende muito de todos os inputs que nós colocamos na hora que nós vamos fazer, né? Então, se a gente tem uma empresa que a gente tem uma expectativa de crescimento muito grande, é importante que a gente também coloque isso no valuation e coloque todo esse crescimento ao longo, porque se de fato ele for muito grande, então o preço que ela descontado para hoje, né, trazido para o valor presente de hoje, ele realmente vai ser muito grande, né? E aí pode ser que se justifique. Só que acho que o importante é a gente ver se é razoável essa taxa de crescimento que está sendo esperada, já que o mercado às vezes já está esperando. Porque às vezes o mercado ele fica muito animado e coloca, na hora que você vai jogar lá no valuation, você vê uma taxa de crescimento, às vezes ele é 50, 80, 100%, até mais do que 100% ao ano, né? Então, não é algo que às vezes é tão factível, não para todas as empresas. Existem empresas que fazem isso, né? Pega a Coinbase, por exemplo, multiplicou a receita dela por 10 em um ano. Então, é algo absurdo, é realmente muito rápido. Só que não são todas as empresas que, de fato, são capazes de fazer isso. Às vezes o mercado ele fica muito eufórico e precifica muito para cima. Mas é importante, se a gente acha que a empresa vai crescer, tentar quantificar isso em números. Quando a empresa está no começo, é bem difícil. É bem difícil porque a gente não só tem que quantificar aumento de receita, mas tem que prever também quando que vai existir uma expansão de margem. Porque, geralmente, as empresas que estão bem no início ali, principalmente empresas que estão no ramo de tecnologia, eu não sei se a Melius, ela dá prejuízo hoje, ou se ela já dá lucro, não conheço, vou ser bem sincero, não conheço, não acompanho, mas se ela não der, a gente tem que pensar qual vai ser as mudanças que precisam de ser implementadas para poder aumentar essa margem, começar a dar lucro e começar a dar bastante lucro. De onde que a gente pode tirar, né? Você tinha comentado aí, né, João, sobre R&D, Research and Development. Então, será que vai ter algum tipo de projeto que vai conseguir trazer mais algum produto, que vai expandir o produto? Ela tem uma base grande em que ela consegue ampliar as ofertas dela, né? Então, um caso que eu acho bem interessante é o Dropbox. O Dropbox é um serviço de armazenamento em cloud, mas que está fazendo aquisições de diversas outras empresas para poder agregar já na base. Eles têm uma base de milhões de usuários, em que eles conseguem agregar e fazer aquisições de algumas empresas e expandir isso, trazer essa escalabilidade que nem vocês falaram, né? Então, isso aí a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. E se elas, de fato, podem se concretizar, quais são as nossas expectativas para o aumento da receita e quais são as nossas expectativas para o aumento de margem. E aí é sempre essencial que a gente coloque isso no valuation, porque se de fato isso se concretizar, vai aparecer no valuation, pode ser que apesar dos múltiplos hoje serem muito elevados, pode ser que justifique. Então, é mais difícil, é bem mais difícil, empresas que estão muito incipientes, mas é importante algum tipo de métrica, algum tipo de parâmetro, porque se a gente ficar muito apegado somente na ideia, aí vira uma torcida, não vira investimento, fica a gente querendo que dê certo, sendo que às vezes que a empresa não tinha isso tudo para poder dar certo. Perfeito. E corroborando com tudo que tu falou, que eu concordo em grau, número, também ter essa margem de segurança no seu próprio valuation, né? Assim, pô, eu vou estipular uma margem de crescimento, mas, cara, eu posso fazer um valuation, o Matheus pode fazer um, o João pode fazer outro, o Bernardo pode fazer outro, e os quatro derem valores completamente diferentes. Então, assim, colocar a sua margem de segurança, o que você acha que pode ser que o mercado não precifique dessa maneira, pode ser que a empresa não entregue dessa maneira, então está protegido com uma margem de segurança, eu acho extremamente legal. Eu não acho que simplesmente o valuation bateu 30, tu compra a 30. Não é bem assim também, né? Tem que ter essa margem de segurança que eu acho extremamente importante para o investidor. É nesses momentos que eu acredito que o preço importa. Warren Buffett, ele fala que quando a gente está querendo comprar empresas realmente muito boas, que a gente não precisa de exigir uma margem de segurança tão grande, porque as empresas que são muito boas, você dificilmente vai conseguir comprar elas num valor muito descontado. Agora, o ponto-chave aqui é que Warren Buffett, ele é um gênio dos investimentos. Então, o valuation que ele faz, certamente que tem uma precisão e exatidão muito maior do que o valuation que a gente faz aqui. Então, ele não precisa de uma margem de segurança muito grande. Mas eu acredito que é essencial alguma margem de segurança. Não dá para a gente ter uma confiança absoluta no nosso valuation, porque, como eu disse aqui, ele é subjetivo.
depende dos inputs que a gente coloca, depende das estimativas que a gente coloca. Então, eu acho muito bem colocado, Vinícius. É muito importante ter uma margem de segurança, nem que seja um pouco ali, para você poder ficar um pouco mais tranquilo e saber que mesmo se você tenha feito alguns erros, você ainda vai estar resguardado. Fora que a gente também depende de um mercado que não é eficiente, né? Então, fazer essa margem de segurança é importante para se proteger de todos os cenários que a gente consegue controlar o nosso valuation, a gente consegue controlar nossas emoções, mas existem coisas que a gente não consegue controlar, que é o mercado não eficiente, que é a empresa não entregar o que a gente espera. Então, estar resguardado com essa margem de segurança, eu acredito que seja interessante também. Óbvio, não vai estipular aí uma margem de segurança que vai fazer com que tu jamais entre na empresa, né? Mas acredito que estar resguardado é bastante interessante. Concordo aí com o nosso amigo B. Isso aí, cara. Eu tô até lendo o livro Ciclo de Mercado do Howard Marks, né? E eu tô tentando ler ele o mais devagar possível porque é muito bom, né, cara? E assim, é muito interessante porque o Howard Marks ele fala de um ponto que é essencial, né? Então, para quem lê o mais importante, isso fica mais claro ainda, né? O mais importante para o investidor é o primeiro livro, o Ciclo de Mercado é o segundo, né? E aí, no mais importante, eles são, acho que se não me engano, 21 capítulos a gente fala. O mais importante para o investidor é isso, o mais importante para o investidor é isso, né? E o principal ponto que ele fala, que no final, né, que seria o resumo do livro, é o mais importante para o investidor é ele estar mais certo do que errado, né? Porque se você conseguir estar sempre mais certo do que errado, no futuro, né, no longo prazo, isso vai fazer muito mais diferença do que você achar uma ação muito top, mas entrar no momento errado. Né? Então, se você sempre está mais certo do que errado, essa diferença vai sempre aumentando, aumentando, e aí você vai ganhando no longo prazo. É isso que a gente quer fazer, né? É impossível estar 100% certo. Né? O Bezão falou do Warren Buffett. O Warren Buffett erra muito também, né? Tem vários e vários momentos na história que os jornais meteram o pau nele, falaram Warren Buffett perdeu, Warren Buffett não é mais o mesmo, Warren Buffett é isso, aí ele estava errado, errado, errado. Ele vai lá, acerta uma e aí compensa todas as outras que ele errou. Então, assim, eu concordo muito com o Howard Marks, é isso que vocês falaram, né, de uma maneira diferente. Eu acho que o mercado, ele é uma porcentagem de emoção, uma porcentagem de conhecimento. Né? E se você juntar os dois, tentando ser mais certo do que errado, né, e você não precisa estar sempre certo, você vai sempre ganhar, né? Porque ele fala que é um pêndulo, né? É um pêndulo que vai sempre do muito positivo para o muito negativo. Quando está tudo muito negativo, geralmente é onde tem muitas oportunidades. E quando está tudo muito positivo, aí você tem que se controlar e falar assim, não, calma, né? Agora não é o momento de comprar, tá tudo subindo, né? Igual foi o Bitcoin. O pessoal adora comprar quando a tela tá verde, né? O Bitcoin 40, 50, 60. Aí você vê o pessoal vendendo casa, né? Pessoal vendendo carro. Eu tenho um amigo meu, não vou falar o nome dele, obviamente, mas ele pegou um empréstimo no Itaú para investir em Bitcoin, né? E depois o Bitcoin caiu absurdamente, né? E ele teve que pagar, acho que ele terminou de pagar há pouco tempo. Eu falei com ele, cara, não faz sentido nenhum. Olha só, vamos fazer uma lógica. Se tá tudo subindo, tá todo mundo muito animado, tá todo mundo muito pressionado, as pessoas pararam de avaliar e começou a ficar só emoção. E aí, quando tá todo mundo só emoção e pouco, né, e pouca lógica, aí você inverte. Você tem que ser mais lógica e menos emoção. E quando tá todo mundo só lógico, só ali, ai meu Deus, tá tudo muito ruim, muito ruim, muito ruim, aí você inverte. Aí você pode investir e aparecem as oportunidades. Então, assim, é um mix, né, gente? Eu acho que não é só preço, não é só conhecimento, mas tem que ter um pouco de emoção, tem que saber se controlar, né? Se você Eu não não sabe vou se... nem, eu não vou nem muito longe, cara. Tem a nossa Bolsa Brasileira aqui hoje, que a gente lá na página que investe, a gente já está com mais de 70 alunos, né? Então, assim, hoje o BB Seguridade, não sei se vocês acompanham essa empresa, está cotada a R$19, vamos arredondar, tá? Ela cotada a R$19, eu já vi falando, pô, será que ela vai falir? Pô, será que não sei o quê? Será que... Aí, se ela for, eu tenho certeza disso, se ela voltar a ser negociada a 25, 26, 27, todo mundo vai querer comprar. Não, porque agora é hora de comprar, porque... Então, realmente é isso que tu corroborou. E outro ponto que eu acho muito interessante tem muita gente hoje, tu falou de errar menos do que acertar. Eu concordo plenamente com isso, porque hoje tem gente que zoa, não sei se vocês já viram, quem comprou IRBR, né, quando era 20, R$25. Cara, eu não tenho essa empresa, né, mas a IRBR era uma das melhores empresas do Sim. setor de resseguros. E, cara, Resseguro, cara. Como errar com resseguro? Você tá segurando cara, a é seguradora. absurdo. Como errar, né, cara? É absurdo, assim. Não tinha quem não comprava essa empresa. Aí, simplesmente,
há coisas que a gente não tem controle. Aí tá a ideia sempre de comprar com margem, de não se expor desesperadamente, então ter uma alocação sempre saudável, uma diversificação, porque olha o que aconteceu com ela. Uma fraude contábil, algo que a gente não tem como controlar, que a gente não sabe que vai acontecer, simplesmente disseram até que o Warren Buffett comprava as ações, então assim, é absurdo, sabe? E agora ela está sendo cotada a R$ 5, então tem gente que perdeu muito dinheiro porque se expôs desesperadamente, mas aquela pessoa que se expôs, como se expôs nas outras empresas, teve uma perda nessa e talvez os outros ganhos corroboraram para ela ter um ganho de capital. Então, foi o que realmente tu falou, errar menos do que acertar. Então, nunca se expor, se alocar desesperadamente na empresa, porque, cara, não tem hoje uma pessoa que poderia ter acertado que essa empresa estaria no patamar que ela está hoje. Não tem. Aí quem zoa... Né? Quem zoa... E as páginas que zoam, buy and hold, mas comprou IRBR 25 e hoje está R$ 5. Cara, não tem como saber disso, entendeu? Eu acho uma falta de responsabilidade e uma vontade de engajar na página, engajar, mas que não está transmitindo conhecimento nenhum, né? Isso que eu sempre prezo lá na página. Eu nunca vou bater na tecla de engajamento acima de tudo, né? Eu prefiro dizer que, cara, é normal ter acontecido isso, eu só espero que você não tenha se alocado de uma maneira a se expor de maneira, assim, 20, 15, 30, 40% nessa empresa, porque daí, assim, o seu erro foi esse. O seu erro não foi ter alocado na IRBR, foi ter alocado demais na IRBR. Mas são erros que, infelizmente, o mercado está aí para ser cruel de vez em quando. Como diria o Ferri do Café com Ferri, Cogna é 15, né? Agora é 5 por 15, né? Não é 3 por 15. Nós 10 por 15. Não, cara, isso aí é muito legal, porque o pessoal faz isso, né? E, cara, olha o Primo Rico. Eu acho que o Primo Rico é o melhor exemplo que tem, né? Que eu acho muito legal dele é que ele admite os erros dele também, né? E foi um erro que ele cometeu durante a pandemia, que é impossível a gente saber o que ia acontecer com a pandemia, foi que ele comprou a JHSF no topo histórico dela, né? Acho que foi 9, 10 reais, alguma coisa assim. E aí, 2 semanas depois, ela estava sendo vendida a 2 e pouquinho, né? E aí eu lembro que tinha muito vídeo no Instagram do pessoal, dos caras do caixão, né? Que tinha aqueles caras do caixão zoando o Thiago Nigro. Mas, cara, quantos acertos ele teve, né? Isso aqui foi o quê? 1% da carteira dele, né? Tipo assim, Exatamente. então, assim, não tem como você prever o futuro, né? Então, ninguém ia nunca imaginar o que aconteceu com a pandemia e também não tem como acertar todos. Se o Warren Buffett errou, né? Se o Thiago Nigro errou, você também pode errar, né? Eu acho que a galera se martiriza demais. O pessoal que está escutando a gente, que ainda não entrou na renda variável, ou se porventura acabou de entrar, vocês vão errar, isso é inevitável. Vai acontecer de a sua empresa talvez não dê certo, talvez você tenha comprado acima do que o mercado aceita para ela estar precificada. A chave do segredo é não se desespere, sei que é difícil, não se aloque de uma maneira a estar extremamente exposta numa só empresa e acerte mais do que aquele negócio que o João falou. Acertando mais do que errando, 40-30, quem está com 40 ganha, né? Então, tomou 30 gols, mas não tem porquê, ganhou de 40, tá valendo. Essa é a minha frase de hoje. Essa é a frase de hoje. É melhor ganhar de 5-4 do que perder de 1-0, né? Exatamente, perfeito. Eu não acredito nem em nenhum dos dois extremos. Existem certas pessoas que falam, poxa, eu não conheço nenhum empresário que sai criando 10, 20 empresas para poder diversificar o risco e ter menos, assim, né? Só que um empresário, ele está na posição de maior amplitude de informação possível. Ele tem todas as informações que ele quiser dentro da empresa dele. Um CEO tem todas as informações na mão dele. E ele tem a tomada de decisão. Se tem algo que ele não acha que está certo, ele pode mudar. Ele pode traçar um plano e uma estratégia para poder mudar. Então, não tem como querer comparar um investidor de varejo minoritário, que tem menos que 0,01% da empresa, com alguém que controla a empresa. Então, eu não acho que... Ele está dentro do setor, né? Como é que é? Ele está dentro do setor, né? A gente está aqui de fora. Isso, e tem outra, né? Ele tá no dia a dia, o cara tá dirigindo, né? É igual você tá no banco do passageiro, você não sabe, você tem uma ideia de para onde o cara vai virar, né? O caminho que vai fazer. Mas é ele que decide, né? Não tem como.
É completamente diferente, só que aí eu acho que também tem o outro extremo. Tem gente que faz uma hiperdiversificação, faz uma pulverização, o que eu também não concordo, porque, assim, a não ser que talvez você seja um profissional que consegue ver todas as empresas todos os dias, mas eu acho que é impossível acompanhar tudo com detalhe, com calma e entender. Porque o outro ponto aqui que eu acho muito importante, além de a gente fazer um valuation, é entender o que você tem, né? Entender, conhecer bem aquilo que você tem. E não tem como você manter e entender tudo que está acontecendo, acompanhar todos os relatórios de várias e várias empresas, além do custo de oportunidade que tem, né? Você vai ficar investindo em diversas empresas, sendo que você já avaliou que tem ali umas 10, 12 ali, algum número 8, 10, 12. Eu acho que esse é para mim é um número interessante, que são boas empresas, empresas sólidas que têm um bom potencial de crescimento. Para que vai investir em outras, né? Sendo que vai ser difícil de você acompanhar o que está acontecendo, de entender a empresa e de ver realmente todas as novidades que a empresa está trazendo, se você pode focar em um grupo de empresas, estando diversificado, né, preferencialmente empresas que estão em setores diferentes, que têm riscos específicos diferentes, porque existe o risco de fraude, como você falou aí, né, Vinícius, que toda empresa está passando por esse risco. Não existe nenhuma empresa que está longe do risco de fraude. Então, isso aí a gente está exposto. Por isso que é bom ter algumas ações diferentes, porque é muito difícil que, não sei, mais da metade das empresas que você tem, todas vão incorrer em fraude. É muito difícil. Você tem que ter uma ação grande ou escolher muito mal. Mas é importante ter algumas empresas para diversificar os seus riscos, riscos de setores, né? Todos os riscos específicos de cada tipo de empresa, mas também maximizar o seu retorno de acordo com o seu nível de conhecimento, né? Porque se você tiver mais conhecimento, você consegue diminuir um pouco mais o grupo. Mas acho que diminuir demais também, você está se expondo a riscos de setores que às vezes você não consegue controlar. Fora que eu acredito muito que diversificação, óbvio, além de ser importante, é a nossa única defesa do investidor pessoa física comum, que eu acredito que não precisa de tanto conhecimento como algum tipo de opções, alguma coisa do tipo. Então, além de ela ser extremamente importante, eu acredito que diversificação ela leva tempo. Então, a pessoa que vai entrar na renda variável, cara, ela não vai simplesmente no primeiro aporte comprar 10 empresas, 10 ações, 10 fundos imobiliários diferentes. Eu acho normal, tá? Vou falar a sinceridade para vocês, no início é normal a gente estar, querendo ou não, em alguns momentos, concentrado em certo ativo, porque você está começando agora. Então, eu não vou recomendar para um aluno meu com, sei lá, vamos botar um número aqui, R$ 1.000, comprar 10 fundos imobiliários diferentes. Não faz sentido comprar uma cota de cada fundo imobiliário. Cara, monta a posição num fundo imobiliário, né? Tu tem que ter na tua cabeça que tu precisa diversificar, então tu sabe que nos próximos aportes você vai fazer essa diversificação, mas vai montando a posição aos poucos. Então, óbvio, diversificação é extremamente importante, mas também não é algo para se fazer na correria, né? Leva tempo e acho que fazer essa diversificação nos próximos aportes, montando posição por posição, aquela posição que tu sabe o que tu está fazendo, então, pô, vou montar uma posição legal aqui, vou montar depois ali, acho que não tem muito segredo nisso. Tô lembrando, cara, tô lembrando de um cara que eu sei que todos vocês conhecem aqui, que é o Kiko, velho. O Kiko, grande Kiko, né? E, Padrinho. pô, cara, eu sou muito fã do Kiko, a gente faz live, né? E o Kiko, velho, ele é a única pessoa que eu conheço que ele tem, assim, 50 fundos imobiliários na carteira, né? Ele tem todos os fundos imobiliários. Quando eu quero É, ver ele, quais estão os listados na bolsa, eu entro na carteira do Kiko. exatamente. O Kiko devia ter um índice, né, galera? Então a gente tem lá, por exemplo, no Status Invest, a gente tem lá o IFIX e a gente tem a carteira do Kiko também para comparar. E aí, o que acontece, cara? O Kiko, ele respira fundos imobiliários, né? Ele fica o dia inteiro estudando fundos imobiliários, ele sabe, ele faz live com o gestor, ele conversa ali com esses caras mandam mensagem, e-mail para o Kiko para participar do negócio com ele, igual o Baroni, né? O Baroni conversa com os gestores, eles conversam, então é diferente, né? Por exemplo, cara, você quer investir na minha empresa, né? Eu tô lá fazendo a R&D, como eu falei, não tem como você saber o que eu estou fazendo, né? Eu falo aqui do projeto, mas é uma especulação, né? Mas um cara que está lá comigo, conversando, pô, Bernardo, às vezes eu conto um projeto ou outro para ele tem uma ideia se aquilo ali vai dar certo ou não. Então tem que lembrar disso, né? Se você tem 50 fundos imobiliários como o Kiko, você também vai ter que ficar o dia inteiro respirando, fazendo live com o gestor. O Kiko é muito louco, Kiko, abraço, mas, cara, ele tem muito fundo imobiliário. Só ele consegue, eu não consigo fazer isso. Então a gente tem que também pensar ali até onde vai nosso conhecimento, né? Gostei disso. É, e Perfeito. tipo,
quando a gente está falando sobre diversificação, o problema, por exemplo, agora na crise, os fundos imobiliários de papel, por conta da Selic a 2%, que estão ligados ao CDI, tinha muitos com preço muito abaixo do que deviam estar. O Vegir, como citei, estava 0,76. Quando você abriu o seu home broker, você parecia uma criança no meio de uma loja de doces, né? Você fala, nossa, o que eu compro agora? Porque, principalmente eu não tinha muito dinheiro para investir. Então, hoje meu patrimônio é de o quê? 8, 9 mil reais e eu só tenho 10 ativos. Mas, assim, é muito difícil você pensar, nossa, o que eu vou comprar agora? Porque tem muito desconto. Só que eu não quero diversificar muito para não pulverizar minha carteira, mas eu quero comprar mais de um para aproveitar mais de uma oportunidade. Então, você fica meio Muito que bom. perdido ali. Mas essa é a importância, você vê qual que é o melhor com o melhor custo-benefício, qual que tem ali a melhor. Nossa, esqueci o nome da palavra. Mas enfim, qual que tem a melhor assimetria entre o risco e o retorno, né? Você procura ali e O você que é compra os assimetria, melhores. Matheus? Não sei o que é isso, cara. Quase não uso essa palavra. Falou essa Assimetria, palavra, né? assimetria positiva é tipo assim, o risco que você corre é menor do que o retorno que você tem. É Então, uma o risco distorção, vamos dizer assim. é isso. Você tem mais a ganhar do que a perder, né? Eu adoro falar isso, que é o conceito de convexidade que foi criado pelo Taleb. Isso é muito legal, né? Sempre tomar decisões convexas, onde você tem sempre a ganhar, mais a ganhar do que a perder. Ótimo ponto, Matheus, porque o Matheus é um exemplo muito legal, porque a carteira dele, pô, velho, quando eu tinha 13, 14 anos, eu nem tinha dinheiro investido, o cara já tem 8, 9 mil O reais. máximo que eu tinha era um Max Steel. Exatamente, cara. Eu Máximo. queria um computador. Se eu tivesse 9 mil reais, eu ia comprar um computador, uma cadeira para jogar meus videogames, entendeu? Então, isso aqui é um ponto muito legal que o Matheus trouxe, né? Que às vezes aparecem oportunidades, mas você não precisa aproveitar todas as oportunidades, né, cara? Eu queria até entrar nesse ponto também, que quando o preço cai, porque muita gente acha que quando cai é para comprar, né? Tipo assim, caiu, vou comprar. E eu tenho muita gente que o pessoal conseguiu meu WhatsApp e eles me mandam mensagem, tipo assim, Sanepar 18, é para comprar? Eu falei, eu não sei. Você vai comprar ou não? BB Seguridade 19, o Vinícius deu esse exemplo, cara, todo dia alguém me manda no Instagram, BB Seguridade 19, é para comprar ou não? Então, assim, o que vocês acham? Caiu. Como que a gente sabe se é oportunidade, se é para estar de olho? O que vocês acham, já que a gente está falando de que o Cara, preço importa? é um ponto bastante interessante. Eu, particularmente, acredito que tudo começa com uma estratégia. Então, a pessoa hoje que não tem uma estratégia de investimentos, e às vezes parece meio clichê, né? Porque não é um termo, não é nada que tu tenha que estudar, algo prático, de fato. Estratégia é simplesmente, bom, qual é o meu perfil de investidor? O que eu procuro quando eu quero investir? Porque, pô, se eu quero uma empresa de crescimento, se eu quero... Tu mesmo falou que a tua carteira hoje está mais voltada para empresas de crescimento, certo, João? Então, Sanepar caiu é para comprar? Cara, será que ela está de acordo com a estratégia que tu estipulou para a tua carteira de investimento? Porque não faz sentido. Bom, eu recebo perguntas, o Matheus também deve receber, vocês também devem receber diariamente de tipo, fundo imobiliário caiu, é para comprar? Pô, mas como é que está a alocação hoje da tua carteira? O Por que 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 você isso... comprou, né? Tipo assim, por que você comprou isso, Exatamente, né? Então, assim, exatamente. Perfeito. Então, fundo imobiliário X está caindo, é para comprar, pô, mas se um fundo é indexado ao CDI, como o Matheus mesmo falou, como é que está a tua exposição ao CDI na tua carteira? O que você pensa? Você é um investidor mais voltado para a renda ou mais voltado para valor, que é esse crescimento que o João de fato falou? Então, cara, quando o Ibovespa cai, vamos dizer assim, não são só as ações boas que caem, as ações ruins também caem muito. Então, a gente tem que analisar que vai ter muita coisa ruim barata e vai ter muita coisa boa barata. Cabe a gente daí realmente entender até que certo ponto o mercado está precificando e passa a ser um risco, né? Então, cara, para mim, na minha opinião, parece meio clichê, mas tudo começa com uma estratégia, né? O que eu quero para minha carteira? Não, eu quero renda, eu quero realmente não viver, mas eu quero realmente aumentar o meu fluxo de caixa, aumentar a minha renda passiva. Bom, então foca em empresas dos setores perenes, aí, bancos, seguradoras, elétricas, saneamento, e também foca bastante em fundos imobiliários, que o fluxo de caixa é recorrente, né, mensal. Então, vamos supor, Magazine Luiza caiu 30%. Pô, se tu tá buscando renda, não faz sentido comprar uma empresa que, teoricamente, é de crescimento. Então, não é só a empresa estar cara ou barata, vai ser uma relação de compra e venda, né? Você tem que entender muito o que você espera para a sua carteira de investimentos. Eu, na minha opinião, para mim, esse é o melhor ponto a se entender. Bom, o que eu quero para o meu investimento, para a minha carteira?
Legal, cara. E preço não é preço de tela. Eu acho que isso aqui é uma coisa que o Bezão falou em um episódio, não sei qual foi, cara. Algum episódio a gente estava falando de preço e o Bezão falou um negócio. Gente, para de olhar o preço da ação e olhem o market cap. Isso aqui é muito importante, porque a empresa cai. Tem uma pessoa, não vou falar o nome dela, mas ele sempre fala comigo: não, essa ação aqui é cara, sei lá, US$ 200. E essa aqui é barata, é US$ 9. Eu falo, mas quanto que a empresa vale, né? Porque o Vinícius falou do Manchester United, né? Eu vi que você falou lá. E aí, pô, Cristiano Ronaldo voltou para o Manchester United, né? O Manchester United é uma empresa que é negociada na bolsa e ele se valorizou lá, acho que 8%, né? Não sei quanto foi. Eu sei que Algo assim, valorizou. algo assim. E deixa eu ver aqui. 6%, né? Só que o Manchester United, aqui tá falando no Google, não sei se está certo, vale US$ 3 bilhões, né? Isso significa que, cara, os caras valorizaram aí quase 200 milhões, né? Então isso aqui é muito. Não, então, o Cristiano Ronaldo entrou na empresa, ela passou a valer 200 milhões a mais, né? A mesma coisa que o Cristiano Ronaldo saiu do time, ela teria que cair 6%? Não sei, né? Porque talvez ele já adicionou um valor ali de renda, de camisa que ele vendeu, etc. Né? Então, você falou da Magazine Luiza. A Magazine Luiza caiu 30%. Então, ela valia sei lá, vamos supor que ela vale 100 milhões. Ela passou a valer 70. Será que ela realmente perdeu 30 milhões de Exato. valor? Assim, o que aconteceu, né? Fechou as lojas, né? E A outro, Luiza e Trajano outro, morreu, o que aconteceu, né? Então, tem que e outro imaginar. ponto muito importante de tu ter falado nesse problema que a gente acha de uma ação de 100 é mais cara do que uma ação de 10. O Matheus ele está acostumado a ver perguntas do tipo, pô, por que eu compraria um fundo imobiliário de R$ 100 se eu consigo comprar um fundo imobiliário MXRF11 a R$ 10? Cara, não faz sentido nenhum fazer essa comparação. O único fato do MXRF11, que é um fundo de papel, majoritariamente de papel, né? Ele estar a R$ 10 é porque tem muita mais cota deles no mercado. Então vamos supor que o fundo vale 100 milhões. Se tiver 10 cotas, vai valer muito mais do que se tiver 100 mil cotas, porque vai ter essa divisão para ter a quantidade de cotas no seu valor. Então, até o KISU 11, que o Matheus comentou que é um fundo de fundo, ele valia R$ 100. Agora ele está valendo ali R$ 10, vamos supor. Não quer dizer que ele ficou mais Dividiu barato. por É 10. porque quem tinha uma cota dele agora passou a ter 10. Né? Contabilmente não mudou absolutamente nada. Então a gente tem que excluir essa distorção que a gente tem na nossa cabeça de que preço ali da cotação de fato é essa diferença de valor que as empresas têm. Não é? Isso aí é completamente errado. Né? Cara, isso aí é muito A única legal. Rapidão, diferença. desculpa, Bezão, mas é porque eu lembrei de uma coisa aqui, só por causa da Apple, né? A Apple valia 300 e pouco, e eles fizeram um split de 3, passou a valer 100. E eu lembro que eu estava na universidade, um cara virou e falou assim, cara, a Apple valia 300, agora ela vale 100, agora eu compro. Só que, cara, era a mesma empresa, entendeu? Tipo assim, só dividiu por 3. É só isso, né? Só tem Então, mais ação. não fez nada demais. Pode ir, Bezão, foi mal. Não, a única diferença que isso faz é a acessibilidade que as pessoas têm para poder Liquidez. comprar alguma ação. Porque se a gente for pegar, por exemplo, um caso extremo, a ação classe A da Berkshire Hathaway custa mais de US$ 400 É. uma ação, são pouquíssimas as pessoas que têm capacidade de comprar. E a gente tem outros exemplos de ações caras, né? Ações de Amazon a mais de US$ 3.000. É uma ação que não é qualquer um que consegue comprar uma ação dessa, né? Então é um valor mais puxado. Enquanto você tem ações que são negociadas a múltiplos bem mais baratos, a números bem mais baratos, que são mais fáceis você comprar apenas uma ação. Então você consegue entrar com mais facilidade, mas essa é que é a questão, né? E eu vou até um pouquinho mais além. Market cap não é a melhor métrica para poder olhar o valor total da empresa. A melhor métrica é o Enterprise TEV, velho. Enterprise Value. É mais importante a gente olhar isso, porque tem empresas que têm uma dívida absurda, né? Eu estava até comentando com você, João, de uma das empresas que hoje, pelo market cap, é a segunda mais barata da bolsa, em relação à receita e em relação ao lucro dela. Só que quando a gente vai ver, o que ela tem de dívida é mais do que ela tem de market cap. Então, o total enterprise Muito value louco. dela é mais que o dobro do market cap. Então, é muito importante. Ela ainda está sendo negociada a um múltiplo baixo, mas quando a gente pega o total enterprise value, o múltiplo que ela está sendo negociando é o dobro do que o PI dela. Então, é bem diferente. Eu acho que é importante fazer essa distinção também. Agora, como que você tinha comentado, né, João? Quando que é uma oportunidade de comprar? Quando está caindo? Se vale a pena comprar ou se não vale a pena comprar? Eu acho que a questão aqui é avaliar se o fundamento da empresa ele mudou ou não
se o fundamento da empresa permanecer o mesmo, e se você faz uma reavaliação da empresa e o preço que ela está sendo negociada está sendo abaixo do valor que a empresa tem, tendo uma margem de segurança tranquila, e sendo que se você aumentar a sua posição, você não vai estar tendo uma exposição à empresa muito grande, porque se você for aumentar demais a exposição à empresa, pode não ser interessante também, se tem uma concentração muito grande do seu patrimônio. Agora, se não for o caso, eu acho que assim, é um no-brainer. Aumenta a sua posição, você está com uma boa empresa, porque já era uma empresa, né, que a gente pelo menos espera, se você já tem em carteira, que você já fez uma avaliação dela, que é uma empresa sólida, com bons produtos, com oportunidade de crescimento. Se o preço dela caiu, isso só pode te beneficiar, né? Se ela caiu bastante e o preço dela está abaixo do valor, para mim isso aí é um positivo. Segue em frente, vamos lá, só não concentra demais a carteira. Perfeito. Isso que o. Desculpa, Matheus, rapidinho. Isso que o B falou, existem duas razões, basicamente, para uma empresa ou para o Ibovespa, né? Mas vamos falar empresa, para uma empresa cair de fato. Ou a empresa se lascou, vamos dizer assim, ou o mercado em geral, a economia em geral, a situação global em geral se lascou. Então, você quer comprar uma empresa quando todas elas, né, não é uma exclusividade, basicamente hoje você analisa um fundo imobiliário de shopping. Né? Não é aquele fundo imobiliário de shopping que você está analisando que está barato. É um fundo, é o setor de shopping de maneira geral. Então, isso, na minha opinião, quando isso acontece, quando não é especificamente um problema do ativo em questão, aí pode se tornar, sempre lembrando da sua estratégia, da sua exposição, da sua locação, pode se tornar uma oportunidade. Agora, quando é algo específico daquela empresa, específico daquele segmento, aí pode ser uma cilada, vamos dizer assim. Desculpa, Matheus, pode continuar aí. Tranquilo, tranquilo. Ó, falando sobre esse ponto, eu acho que volta naquilo que eu disse sobre a simetria do risco e retorno. Você tem, por exemplo, 12 ativos na sua carteira. Tem 2 caros e 10 baratos. Qual desses 10 baratos tá com preço comparado com o seu risco e retorno melhor? Qual que, se você comprar agora, vai ter o melhor retorno para você? Entra nesse ponto aqui. E outra, você tem dinheiro para comprar 2 desses ativos que estão caindo. E os outros 8, você não precisa ficar se lamentando, putz, não consegui comprar. Porque é aquela estratégia lá do timing the market. Tem uma pesquisa que mostra que se você ficar sempre tentando acertar o timing do market, o tempo do mercado, acertar no lugar certo, o C da mosca, você vai acabar perdendo dinheiro. A estratégia que eu estava comentando com uma amiga minha, a Carol, ela estava é a estratégia do dólar DCA, né? O Dollar Cost Averaging. Né? Cost Isso. averaging. Você investe todos os meses e, pô, você não precisa acertar todas as oportunidades, senão, como a gente estava falando antes, você vai acabar pulverizando sua carteira ou comprando uma cota de cada fundo imobiliário ou de ação que você todos os meses. E isso não faz sentido. Então,